sou Maíra Rocha e este é o Assuntando a Arte. No episódio de hoje, Descolonizar o Olhar, com Lorena Lacerda. Logo à entrada, ao lado da porta, um outro móvel com guarda-chuvas e capas de chuva, chapéus de todos os tipos, cores e tamanhos, luvas e o que eu mais gostei, um espelho. Desde que me olhei nele pela primeira vez, não conseguia passar um único dia sem voltar a fazê-lo sempre que surgia uma oportunidade. A Esméria parou na frente dele e me chamou. Disse para eu fechar os olhos e imaginar como eu era, com o que eu me parecia. E depois podia abrir os olhos e o espelho me diria se o que eu tinha imaginado era verdade ou mentira. Eu sabia que tinha pele escura e o cabelo escuro e duro, mas me imaginava parecida com a Sinhazinha. Quando abri os olhos, não percebi de imediato que eram minha imagem e a da Esméria paradas à nossa frente. Eu já tinha me visto nas águas de rios e lagos, mas nunca com tanta nitidez. Só depois que deixei de prestar atenção na menina de olhos arregalados que me encarava e vi a Esméria ao lado dela, tal qual havia de verdade, foi que percebi para que servia um espelho. Era como água muito limpa, coisa que, aliás, ele bem parecia. Eu era muito diferente do que eu imaginava, e durante alguns dias me achei feia, como a Sinhá sempre dizia que todos os pretos eram, e evitei chegar perto da Sinhazinha. Quando era inevitável, fazia o possível para deixá-la feia também, principalmente em relação aos penteados. Pegava em seus cabelos com as mãos sujas de banha ou de terra e inventava maneiras estranhas de prendê-los. Sem a Sinhá por perto e com a Sinhazinha enfrentando a Esméria e a Antônia, dizendo que se eu tinha feito, então estava bonito, pois elas não entendiam nada de penteados, ficava por aquilo mesmo, e eu ria sozinha pelos cantos. O senhor José Carlos não ligava para essas coisas. Aliás, ele não ligava para a filha, por não ter o dom do afeto e por considerá-la culpada pela morte da mãe. E assim foi, até o dia em que comecei a me achar bonita também, pensando de um modo diferente e percebendo o quanto eu era parecida com minha mãe. O trecho que você acabou de ouvir é narrado por Quindé, uma menina que até os 8 anos de idade vivia em Savalu. Após a morte da mãe e do irmão, ela junto de sua avó e sua irmã gêmea Taiô viajaram sem rumo e chegaram em Uidá. Nessa cidade, as 3 são sequestradas e jogadas em um navio negreiro com destino ao Brasil. Quindé é a personagem principal do livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Machado. E ela percebeu muito cedo que a visão do eu se constrói a partir da nossa relação com o outro. Em um país onde existe um padrão do que deve ser humanizado, aceito como agradável e bonito, e elevado como glorioso, a ideia do eu pode ser bem negativa, levando em consideração que o eu é negro e o outro é branco. Este é um episódio para falar de estética negra, e é sobretudo um convite para descolonizar o nosso olhar. A museóloga, comunicadora e pesquisadora da geração Tombamento, Lorena Lacerda, é a entrevistada de hoje que vai nos ajudar nessa missão. Vou começar te agradecendo por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, de assuntar. Vou pedir que você se apresente. E aqui no podcast a gente tem o costume de começar pedindo para que a pessoa se apresente e fale como é que foi o seu encontro com a arte. E eu fiquei me perguntando se fazia sentido fazer essa pergunta para tu, porque tu é a primeira pessoa que não é uma artista em si, é alguém que pensa e teoriza sobre aspectos diversos da arte. Mas aí eu me dei conta de que você se formou em museologia. E eu acho que ninguém que tenha se formado em museologia não teve assim, um encontro muito arrebatador com a arte. Então conte pra gente, fique à vontade, se apresente e conte como é que foi esse encontro. Então, meu nome é Lorena Lacerda, sou museóloga de formação, pesquisadora em estética negra, moda, política, feminismo negro.
Atualmente eu trabalho na Escolinha Maria Filipa, que é uma escola afro-brasileira que valoriza as nossas raízes africanas e ameríndias. E também sou uma grande entusiasta, né, da arte. Eu acho que a arte está presente na minha vida desde a infância, porque eu sempre gostei muito de moda, e eu acho que a moda também é uma arte impressa no modo de vestir, no comportamento. Eu sempre gostei também de quadros, não é à toa que eu fiz museologia posteriormente, né? Minha primeira faculdade pensada a fazer era moda mesmo, mas por conta de não encontrar representatividade nas capas de revistas, né, nos estilistas, né, nas revistas que eu comprava de moda, eu acabei indo para outro caminho, né, que é uma área também que eu gosto bastante, porque tem essa ligação com a arte, né. Para além disso, eu escrevo texto também para a internet, né, as minhas pesquisas, elas culminam em textos, tem alguns textos meus no Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, e é isso. Sou uma colecionadora de vinil também, amo música, que é uma arte que enfim, né, me inspira muito, até para escrever, e é sempre comum na minha vida estar ali ouvindo uma música, ouvindo disco, e é isso. Eu queria que você contasse para a gente sobre a sua trajetória no movimento da Geração Tombamento. Ele veio a partir do seu trabalho com a Marcha do Cabelo Crespo em Salvador? Foi anterior? Foi paralelo? Como é que foi? A Geração Tombamento, eu fui descobrindo esse movimento a partir do momento que eu já estava inserida na Marcha do Empoderamento Crespo, né? Na verdade, foi uma idealização minha, a Marcha do Empoderamento Crespo, né? Onde no meu Facebook eu fiz uma postagem em 2015, muito entusiasmada por um movimento que eu estava vendo crescendo bastante, que é o retorno dos cabelos naturais, né? E eu também estava já com meus cabelos naturais, mas eu tinha passado por um corte químico, né? E aí eu coloquei trança no cabelo como uma forma de saída. Naquele momento ainda não tinha aquela consciência racial que eu tenho, e aí eu fui gostando das tranças, modificando as cores e comprimento e tudo mais. A partir disso eu passei um tempão com as tranças, mais de 5 anos, e aí depois eu tirei as tranças, ainda meio insegura assim acerca do meu cabelo, né? O cabelo é algo que me trouxe, né, muitas dores, né, na minha infância, na minha adolescência. Eu não me enxergava enquanto uma mulher bonita, uma adolescente bonita, uma criança bonita. E aí o cabelo me trouxe uma conscientização, né? Foi através do meu cabelo, do meu fio capilar, que eu pude me conectar, né, com a minha negritude, com pessoas negras, com autores negros. Eu comecei a me identificar, né? Tipo, apesar de ter ouvido, né, que eu não era tão negra assim, né, enfim, eu era sarará, eu era galega, e nunca ouvia que eu era uma pessoa negra, né. Até então estava num feminismo, que era um feminismo, assim, branco. Aí depois eu fui descobrindo através de me perceber enquanto uma mulher negra e saber que minhas necessidades, as minhas lutas, elas precisavam perpassar pela questão de raça. E aí eu tive essa ideia, né, de ver esse movimento muito grande, de movimentos até, eu vi que teve uma marcha também em São Paulo, né, que aconteceu, a Marcha do Orgulho Crespo. Aí eu falei, nossa, que bacana, que legal, precisamos fazer uma marcha dessa aqui em Salvador, né. Eu postei no grupo de Cacheadas e Crespas de Salvador, e aí a gente se reuniu mesmo. Então, assim, a ideia era fazer um movimento de mulheres negras, mas que também tivesse a participação, né, dos homens também nas marchas, né, das crianças, dos LGBTs. A gente teve uma presença muito grande. E a Geração Tombamento, né? A Geração Tombamento também estava acontecendo ali, né? Com a geração que, através da música, da dança, da arte em si, né, da expressão corporal, estava também construindo esse movimento, e foi muito presente, muito forte na nossa primeira marcha, que aconteceu em novembro. Eu vou te perguntar mais um pouco sobre a Geração Tombamento, mas antes eu queria situar quem está nos ouvindo nessa conversa. Por quê? Porque eu sei que pode parecer estranho para algumas pessoas trazer o assunto de moda para um podcast que se propõe a falar sobre arte brasileira e cultura popular. Então aí eu vou te perguntar, quando a gente fala sobre estética negra, a gente também está falando de cultura? Com certeza, porque a cultura, ela é construída em sociedade, né? A cultura é o que dita também as nossas vidas, as nossas vivências, né, os nossos costumes. Então, a moda, a arte é um tipo de cultura, né? São várias culturas ali se processando. Então, falar de estética também é falar de cultura, né? Que cultura é essa que a gente está utilizando? Né? A cultura da trança, a cultura do cabelo crespo. Quem produziu essa cultura? Não é à toa que também, quando a gente vai falar de apropriação cultural. Puxa um outro termo, que é a apropriação cultural de um determinado grupo. E, enfim, então, com certeza, a estética negra está nesse turbilhão aí da cultura também.
Ainda para a gente se situar nessa conversa, eu sei que você tem se dedicado a estudar e teorizar sobre a geração tombamento em específico, mas ele é apenas um dos diversos movimentos em torno da estética negra que aconteceu no mundo. Eu queria que você trouxesse para a gente quais são os elementos base deste movimento. É sobre os cabelos? É sobre a cor das roupas? É sobre os ideogramas dos tecidos africanos? Conversa com a gente sobre isso. O primeiro texto que eu escrevi foi Parem de criticar a geração tombamento. O título é bem assim, direto, né? Bem diretão, porque na época estava tendo uma crítica muito grande, né? Ah, essa juventude só quer saber de lacrar não é política, só quer saber de dar close, né? Olha só, mas também vou te perguntar sobre isso, mas pode seguir. O que é política, né? O que é dar close? Como é esse close, né? Como é essa lacração? Então, assim, eu acredito que para você lacrar, né, você precisa estar com sua altivez elevada, né? E para uma pessoa negra estar com altivez elevada, passa pela questão psicológica, né? Pelo se ver, por se enxergar enquanto uma pessoa bonita, um ser bonito. E aí eu fui percebendo, quando eu escrevi o segundo texto, que eu escrevi um texto sobre Fashion Rebels, a geração tombamento da África do Sul, que esse movimento ele não está isolado. A África do Sul tem esses 3 jovens que eles formam um grupo chamado Fashion Rebels, que eles se organizam, né, os 3, para fazer feiras livres, para vender roupas, né, as roupas que estão despejadas lá na África do Sul, né, a gente sabe que tem essa questão, né, do consumo exacerbado dos países desenvolvidos, né, entre aspas, e colocam seus lixos, né, dejetam seus lixos nos países considerados subdesenvolvidos, né, e eles reaproveitam essas roupas que são jogadas ao ar livre na África do Sul para poder vender, preço acessível, como se fosse um brechó. E aí nessas feiras eu pesquisei, tem até um vídeo no YouTube, esqueci o nome agora, mas está num texto que eu escrevi lá para o Guelé 10. O vídeo está todo em inglês, mas assim, é bem bacana, porque eles falam do projeto deles e tal, de como a ligação com a moda, né, de como eles, enquanto juventude negra, eles fizeram com que aquela localidade também fosse um lugar de fazer moda também, né? E eles no protagonismo da moda, porque quando eles abriam as revistas também, aí eu me identifiquei muito. Essa juventude não estava ali representada. Então eles falaram, se a gente não se vê, a gente vai fazer acontecer. E aí eles conseguiram movimentar a cidade deles. Eu achei isso muito importante. Percebo que a geração tombamento aqui no Brasil também tem essa questão, né, de fazer movimentar, né, de fazer acontecer, né? Aí a gente tem a Baticu, por exemplo, né? Com Maurício Sacramento. Ele viu que aqui em Salvador o circuito Rio Vermelho era muito branco. Então, eu vou produzir uma festa para que eu possa reunir a galera preta, a galera que curte o tipo de música que a galera preta produz, e fazer um movimento, um circuito cultural, onde a galera preta se sinta representada e possa também produzir a própria festa, né? Não está só no lugar de frequentar a festa, mas de produzir. Então, achei isso muito parecido, né? A diáspora africana se conectando, né? Sim. Então, achei muito... Para a gente perceber que a gente não está isolado nesse movimento, né? Há vários movimentos pelo mundo, assim como o Afropunk. Eu vejo uma ligação muito grande com o movimento Afropunk dos Estados Unidos, que é um festival onde reúne pessoas no mundo inteiro, com muito estilo, né? Com muita atitude. O Afropunk é muita atitude, muito estilo, onde o line-up é todo de pessoas negras tocando, cantando. Isso é muito importante também, né? De trazer a produção de pessoas negras, de trazer fotógrafos negros, né? Trazer a música negra. E é um movimento que conecta pessoas do mundo inteiro. Eu acho muito importante. E assim também, pesquisando historicamente, que esse tombamento vem dos Black Panthers também, né? Se a gente for ver os vídeos, o filme, Angela Davis com aquele black enorme, a Kathleen Cleaver. Então, assim, a gente vê pessoas negras lacrando há muito tempo, sabe? A gente tem o Ileaê, o primeiro bloco afro do Brasil, também, que trazia a lacração para as ruas de Salvador, e gritando, né? Poder negro, né? E a estética ali impressa o tempo inteiro. Então, a estética nos acompanha por muito, muito tempo, e está aí até hoje. Quando eu estava estudando para este episódio, eu fui atrás de alguns conceitos sobre o que seria moda. E aí eu cheguei à conclusão de que a moda ela tem a natureza de satisfazer as nossas necessidades de distinção. E aí,
para mim isso foi muito de encontro com algumas colocações que eu vi em seus textos sobre o fato de que a estética em África era usada para comunicar algo. Era possível, por exemplo, a gente reconhecer a que tribo alguém pertencia pelo corte de cabelo que aquela pessoa tinha, ou pelos ideogramas de suas vestimentas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa relação do povo negro com o seu corpo. É uma relação assim, muito forte, né? A gente, quando foi forçado, né, a sair de África para ser mercadoria, vendidos, escravizados, né, subalternizados, a gente só veio com a roupa do corpo, né? E olha lá, muitas vezes sem roupa, né? É negação de direitos desde que a gente foi forçado a sair dos nossos locais de origem. Então a gente só tinha o corpo para manipular como o nosso bem, como preservação desse território, conexão também. Percebo que o corpo é algo muito importante para nós, né? É a forma que a gente se comunica, é a forma que a gente, enfim, se preserva, né? Dentro do candomblé, por exemplo, há uma preservação do ori, né? Que é a cabeça. Então, assim, turbante é algo muito importante dentro do candomblé. E, enfim, você sabe, dentro do candomblé, através da amarração, em que status aquela pessoa está dentro da religião. Se ela é Ialorixá, se é Ked, se é iniciante. Então, assim, o corpo comunica muito para nós, né? Assim como os indígenas também, fazendo um paralelo aqui também, né? Eles utilizam o corpo para fazer suas pinturas, suas impressões corporais, e isso comunica muito dentro das etnias, né? Então, isso é muito forte. Muito legal. Olha só, então até aqui a gente já tem esse entendimento sobre como esses elementos de estética se intercruzam com o que a gente conhece hoje como cultura. E aí agora eu queria partir para um momento de desconstruir alguns conceitos ou alguns preconceitos sobre este movimento de valorização da estética das pessoas negras. E aí, a geração tombamento, ela foi uma expressão muito forte dentro das periferias. E eu digo foi pensando muito no seu surgimento em si, né? E, ao mesmo tempo, a raiz da nossa cultura brasileira, que em sua maioria é constituída pela classe trabalhadora, ela é muito baseada no argumento de se a gente não tem, a gente dá um jeito, a gente faz. E aí, por exemplo, se eu quero ter o meu cabelo natural e não existe um produto específico para isso, eu vou e faço meu gel de linhaça. Eu uso óleo de coco para poder hidratar, eu uso azeite de oliva, eu faço uma hidratação caseira. Se eu quero fazer trança, se eu quero fazer box braids e o jumbo, a fibra é muito cara para mim, eu uso lã. E aí eu tenho meu cabelo colorido com tranças. E aí, o sistema capitalista, vendo este novo mercado que começou a se criar, ele começa a fazer produtos para atender as necessidades de consumo dessas pessoas. E aí, nesse momento, surgem diversas críticas sobre a geração tombamento e sobre pessoas que, de alguma forma, estão pautando a valorização da estética negra, dizendo é um movimento cooptado pela lógica de consumo capitalista e, portanto, esvaziado de sentido. Como que a gente pode responder a isso? Olha, eu acho que o capitalismo, ele está aí na sociedade, não tem para onde correr. Ele vai estar sempre buscando, se ele percebe que tem uma procura, então eles vão estar sempre buscando se apropriar das nossas culturas, né? Dos nossos processos criativos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso muito na questão, por exemplo, dos cremes de cabelo, né? Hoje a gente tem um leque muito grande, a nossa saída não é o alisamento, né? Então eles perceberam, né? A partir do momento que a gente se reconhece como negra, como negro, a gente vai querer se ver nos espaços, né? Então a gente também está fomentando, a gente precisa fomentar também as empreendedoras negras, os empreendedores negros, comprar de mãos negras, aquelas pessoas que entendem que nós somos negras e negros, né, da gente fazer o dinheiro circular entre a gente. Então, assim, como eu estava falando do creme, antes a gente não via o creme, nem para cabelo cacheado a gente não via. Quem dirá para o cabelo crespo, que é o cabelo mais rechaçado socialmente, né? Mas a gente vê que também tem um exercício do capitalismo em definir o padrão dentro desses cabelos, né? Beleza, você voltar para o cabelo natural, mas o cabelo tem que ser com cachos, tem que formar cachos, senão não é o cabelo aceitável socialmente. Só que a gente está lutando para sermos reconhecidos em nossas identidades. A gente não quer entrar novamente em uma nova opressão, em outros moldes de opressão. Mas o capitalismo ele está aí, vai ser sempre uma armadilha, né? Uma armadilha para a nossa luta.
não só para nossa luta. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma amiga, Nayana, o Instagram dela, ela tem a luta contra a gordofobia, e ela estava falando do movimento Body Positive, que é um movimento que não representa mais ela, porque assim, o capitalismo também tomou conta, né, de trazer qual é o corpo Body Positive. Então, assim, o corpo dela, que é um corpo gordo mesmo, não é o plus size, porque o plus size a gente vê que está dentro de um padrão esperado para até aqui você pode ser gorda, passando disso aqui você não pode ser gorda. A gente tem que tomar cuidado, né? Quando o capitalismo toma conta mesmo, e aí vai esvaziando o movimento de política mesmo, e vira só para vender, né? Atender o mercado. Sim, ainda sobre essa ótica do consumo, eu vou jogar mais um elemento na roda. Este ano, a Prada lançou uma sandália que é muito parecida com as sandálias típicas de couro, que é muito comum no Norte e no Nordeste. Tu chegou a ver este episódio? Uma amiga me mandou. Para quem está escutando, se não se situou ainda, sabe aquela sandalinha de Jesus, sabe, de couro, essa aí mesmo que você está pensando. E aí a internet foi ao delírio. Parte das manifestações foi de uhul, fomos notados. A própria Regina Casella comentou no Instagram da marca, da feirinha de Aracaju para o mundo. E uma outra parte das pessoas apontou que se tratava de uma apropriação cultural. E aí inundou as postagens lá do Instagram da Prada, dizendo coisas do tipo, quem não sabe fazer copia, né, Prada? E aí o fato é que esse modelo de sandália é muito parecido com modelos que são comuns não só no Brasil, mas também na Grécia, no sul da França, sendo que aqui no Brasil elas fazem parte da cultura popular e da estética do norte e do nordeste do país. Não tem como a gente negar isso. E, diferente do modelo da Chanel, que custa R$4.000, no Brasil a gente encontra essas sandálias de couro nas feiras populares, na Baixa do Sapateiro lá em Salvador, nos mercadões municipais espalhados aí pelo país. E na maior parte das vezes a gente consegue comprar essas sandálias diretamente de quem produz, de maneira artesanal, ali no negócio da família. E aí eu te pergunto, qual que é o limite entre valorização e apagamento? Até que momento a gente pode comemorar porque as marcas estão incorporando essa estética e que a gente tem defendido? E em qual que é o momento da gente apontar que é afroconveniência sim, é apagamento sim, e quem não sabe fazer copia, né, Prada? Olha, valorização para mim é você valorizar em toda a sua constituição, né? Para mim isso não é valorização. Você pega algo que alguém fez, né, e coloca lá, né, de uma forma gourmetizada, e aí vende num valor exorbitante que essa pessoa que faz ali na feirinha de Caruaru, na barroquinha, não vai receber, não vai ver nem a cor do dinheiro. Valorizar também é pagar, sabe? É pagar o profissional. Então, assim, essas pessoas estão à margem da sociedade há muito tempo. Então, essas pessoas precisam receber por esse trabalho, ser reconhecido em toda a sua constituição de profissionais, de criadores, né, de criadoras. Isso é apagamento total. E isso vem acontecendo por muito tempo, em todas as esferas sociais, né? A gente vê que acontece isso na música o tempo inteiro. Uma vez eu dei uma palestra numa faculdade particular, a maioria da sala era majoritariamente branca. A apresentação foi sobre a apropriação cultural. Toda vez que me perguntam sobre apropriação cultural, me convidam para falar sobre, eu falo, nossa, vai vir polêmica, né? Porque é um tema polêmico, é um tema que normalmente as pessoas não aceitam, vê como radicalismo, porque radical para mim é ir na raiz. Então, assim, se eu estou sendo radical, para mim é elogio, porque eu estou indo na raiz da questão, né? Mas aí as pessoas trazem no sentido, assim, pejorativo. E aí, como eu gosto muito de moda, eu fui pesquisar algo muito assim, e eu gosto de ilustrar, né? E aí eu busquei capas da Vogue, da Marie Claire, né? E aí busquei temas, modas que são da cultura negra, não só da cultura negra, mas da cultura indígena, e da América Latina também. Eu pesquisei também a moda andina, por exemplo. E aí, o que é que eu percebi? Que nessas capas, por exemplo, está na moda, está em alta as tranças, a volta das tranças, enfim, né? Como se fosse algo passageiro, como se a nossa estética, ela tivesse, sabe, indo e voltando, né? E aí, turbantes, né? A moda dos turbantes. E aí, duas loiras super europeias na capa, tipo assim, apagamento real. Quem olhar ali vai pensar, nossa, é moda e é uma moda eurocêntrica, sabe? Esvaziamento de sentido total, né? Total. E aí eu sempre
gosto de trazer para um viés, porque as pessoas perguntam muito no individual, assim, o que é que você acha? Eu sou branca, você acha que eu posso usar trança? Eu não gosto de ir para esse caminho. Não sou eu que vou dizer que você deve usar, que você não vai usar. Mas eu gosto de trazer muito no sentido do mercado, do pagamento, no sentido da indústria mesmo. O que é que a indústria faz? Porque as pessoas, quando falam comigo, pensam assim, ela está falando mal porque ela não gosta. Não é isso, né? Mas não é porque eu gosto que eu vou passar abatido nesse assunto. Então, assim, é ver por uma ótica muito maior, né? Por que a Daniela Mercury ela foi eleita a rainha do axé? Por que o axé veio e apagou o samba reggae, em primeiro lugar, e depois para eleger uma rainha branca da cidade mais negra fora do continente africano, sendo que a gente tinha Margareth Menezes, a gente tem Margareth Menezes, que tem uma voz incrível, que é super talentosa, que canta sobre as nossas matrizes, então sobre a nossa raiz negra, e ela não teve a mesma visibilidade, as mesmas oportunidades que a Daniela Mercury, que canta uma música A Cor Dessa Cidade Sou Eu, sendo que ela é uma mulher branca. E para a indústria foi muito pertinente fazer isso, né, esse apagamento, né? E a gente foi perdendo dinheiro, né? A população negra foi perdendo visibilidade, né? Imagine quantas mulheres queriam seguir carreira de cantora, por exemplo, e não seguiram porque não tinha representatividade. Se a Margareth ela não teve a mesma participação popular nos programas de televisão como a Daniela teve. Pensar também, por exemplo, eu como sou turbanteira, as pessoas me perguntam muito, mulheres brancas, eu posso usar turbante? Né? Eu sou branca e tal. E aí sempre eu trago a questão da indústria, né? da apropriação, da monetização, né? Do esvaziamento dos nossos símbolos, né? Porque quando eu vou dar uma oficina de turbantes, eu converso com essa mulher negra, ou com a mulher branca que seja lá, que queira usar, falo de onde vem, qual é o sentido de estar usando turbante. A pessoa não vai sair dali sem saber que o turbante é a nossa coroa, né? O que nos conecta com a nossa ancestralidade. E a gente vê muito quem sofre violência ao usar o turbante, né? Por exemplo, uma mulher negra do candomblé com o ojá na cabeça, né? Entra no ônibus com as contas e tal, com os guias, e aí ninguém quer sentar do lado porque é macumbeira. Uma mulher branca não vai ouvir isso, porque além dela estar usando turbante, é um corpo negro que está usando turbante. Eu tinha tirado essa pergunta do meu roteiro, mas já que você trouxe essa questão das pessoas brancas e trazendo esses apontamentos sobre cuidados que as pessoas brancas têm que ter, eu te pergunto qual seria o lugar das pessoas brancas neste processo de valorização da estética negra? Como que elas poderiam contribuir? Tem como contribuir? Elas têm um papel sobre isso? Qual é esse papel? Olha, por exemplo, como eu trabalho em escola, e é uma escola afro-brasileira, e aí muitas pessoas falam, é uma escola só para negros? Não, é uma escola para todas e todos. Querem trazer uma outra perspectiva educacional, né? Que não seja eurocêntrica para seus filhos e filhas. E aí a gente lá trabalha com representatividade, né? Com todos os marcos educacionais, através das cosmovisões, né? Através das perspectivas, como eu falei, africanas, ameríndias, afro-brasileiras. E aí as famílias brancas, elas têm um papel muito importante, porque assim, não adianta a gente... eu acredito muito no papel da educação. A educação, para mim, é tudo, é primordial. A gente não está aqui para sair no braço com pessoas brancas, eu não acredito nesse tipo de construção. Não é esse caminho. A gente já é violentado demais diariamente, né, através da mentalidade, do racismo também, que acaba na questão física, na questão simbólica e culmina muitas vezes, né, no assassinato de pessoas negras, na questão física. Então, acho que as pessoas brancas têm um compromisso muito grande, não só sendo crianças negras, né, se for filhos negros, mas se for filhos brancos também, a criança negra e as pessoas negras precisam entender que elas estão num mundo diverso, né? Elas precisam sair desse lugar, né, da sociedade brancocêntrica, da sociedade girada em torno do umbigo da pessoa branca. Ela tem que sim ler pessoas negras, ela tem sim que ver espetáculos com pessoas negras, ela tem que assistir filmes com pessoas negras protagonizando em papéis não subalternizados. Elas precisam valorizar pessoas negras em todas as esferas. E sobre a estética é isso, a estética vai estar em todos os universos, né? Vai estar no filme, né? Na estética tem diversos lugares importantes na sociedade, né? O filme tem uma estética, né? Então, assim, qual a estética é essa que está no filme?
São pessoas brancas que estão atuando, são pessoas negras, em que papéis essas pessoas negras estão? O livro, por exemplo, né? Qual é o autor desse livro? Música, você frequenta shows de pessoas negras, você ouve pessoas negras. Eu acho que pessoas brancas, elas têm muito a contribuir, principalmente elas têm que contribuir bastante e tem que sair do espaço de não sou racista e fazer o antirracismo acontecer de fato, né? Então, é através de quem você consome, de quem você fomenta, está mesmo na construção do processo, né? Porque só assim a gente vai caminhar numa sociedade, de fato, antirracista, né? Até porque a gente não pode carregar o combate ao racismo sozinhas e sozinhos, né? Ô, Lorena, este foi um ano muito difícil para todo mundo, mas a gente tem um recorte muito claro de qual que é a cor das pessoas que mais sofrem com a economia em recessão por causa de uma pandemia global. Quem é que tem mais dificuldade de ter atendimento médico? Quem é morto dentro da sua própria casa ou estrangulado na frente de várias pessoas? A gente sabe qual é a cor e qual que é a classe de quem sofre com isso. E não é de hoje que essas violências acontecem. E aí eu te pergunto, em um momento de tantas urgências para a comunidade negra, por que falar sobre valorização da estética negra? Tem espaço para este debate, mesmo neste momento, neste contexto? Com certeza. Para mim, a estética negra, eu sempre costumo falar, né? Porque as pessoas, a estética negra é uma porta de entrada. Não, para mim, a estética negra é um constante. É entrada, é meio, é continuidade, não tem fim. A gente está sempre se conectando com a nossa estética. A estética, gente, ela é muito importante, como eu falei, para a gente estar se vendo nos espaços. Por exemplo, a gente está falando agora da saúde pública, né? A gente está vivendo numa pandemia global, onde pessoas negras são as maiores vítimas dessa pandemia. Os nossos problemas, eles não começaram com a pandemia, né? O racismo, ele não começou com a pandemia, as LGBT-fobias não começou com a pandemia, os problemas sociais não começaram com a pandemia, eles são anteriores à pandemia. Com a pandemia, se intensificaram mais. E quais grupos estão mais vulneráveis com a pandemia? São grupos que já estavam vulneráveis antes. Se a gente vai num posto de saúde e recebe menos atenção, por exemplo, se a recepcionista que está ali, a médica, né, já vou logo no ponto, a médica que está ali não olha nem na nossa cara, não toca na gente, não nos examina direito, é porque ela entende ali que aquele corpo, aquela vida ali não importa, porque o quadro de profissionais da saúde, né, os médicos e médicas, a maioria são homens brancos e depois mulheres brancas. A gente não se encontra, não se vê nesses espaços, né? A saúde pública, infelizmente, ainda é muito branca e quem acessa, em sua maioria, são pessoas negras. A primeira vítima do Covid-19 no Brasil foi uma mulher negra, empregada doméstica. A sua patroa viajou para a Europa e aí, quando voltou com Covid-19, isso no Rio de Janeiro, e aí ela teve que ficar cuidando da sua patroa. Se infectou com Covid, ela veio a falecer e a patroa está viva. Isso não é porque ela é mais... né, foi mais propensa a morrer do que a patroa. Isso é questão de desigualdades sociais, é questão de acesso. A patroa dela teve acesso à saúde, né, ao hospital de qualidade, né, à medicação, né, à qualidade de vida, né, à alimentação saudável, né, não tem que trabalhar pegando ônibus, né, enfim, uma série de questões que propiciaram que essa senhora negra viesse a falecer. Então, essa senhora tem uma estética, ela tem uma cor. Então, isso é muito importante, a gente debater estética todos os momentos da nossa vida, né? Por exemplo, a violência policial, ela acontece porque o policial enxerga ali naquela estética, tem cor de bandido, aquela estética ali, aquela bermuda que ele está usando, os códigos de vestimenta, a bermuda, a sandália é Kenner, né? Marca de ladrão, é Ciclone, marca de ladrão. A gente está falando de uma estética que vem da periferia. A periferia que usa essa estética, quem mora na periferia, pessoas negras. Então, a gente está falando de violência e essa violência vai falar de estética. A estética vai estar em todos os discursos, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de mulheres grávidas, né, negras, os dados apresentam que as mulheres negras elas recebem menos anestesia do que as mulheres brancas, porque é uma estética que foi construída, né, pelo racismo em dizer que a mulher negra aguenta tudo, né? Aguenta dor, aguenta sofrimento. Então, assim, dá menos anestesia, porque ela vai aguentar. Então, a estética é muito importante para a gente estar enxergando essas problemáticas sociais. E eu queria apontar algumas coisas, assim. Só para fazer um fechamento, o meu intuito em trazer essa discussão para o Assuntando foi muito no sentido de acreditar
que conhecer estes movimentos em torno da estética negra é um caminho para descolonizar o nosso olhar. E não quer dizer que você tenha que adotar elementos da geração tombamento, de ter um afro, de colocar dread, pintar o cabelo de colorido, não é isso. Mas é uma oportunidade da gente encontrar beleza em um padrão que não é uma herança europeia, que não é higienizado, que não é pasteurizado, que não é limitante. E levar esse olhar descolonizado para o nosso consumo de arte em geral. Seja para questionar o que está sendo nos oferecido como arte, principalmente em espaços que são mais formais mesmo, sabe? Como os museus, as galerias, mas também para valorizar as manifestações mais populares que construiu e que constrói a cultura deste país, sabe? Dito isso, eu convido você para deixar suas considerações finais, se despedir, dizer onde que a gente pode encontrar mais do seu trabalho, falar do seu trabalho com os discos de vinil, como a gente estava comentando antes do início da live. Vende seu peixe aí, fica à vontade. Então, assim, gostaria de agradecer, Mai. Eu fico muito feliz de sempre estar falando sobre estética negra, é algo que está muito presente na minha vida, por gostar de moda, pela estética negra ter contribuído e contribuir sempre com a minha vida, com a minha militância, com as pessoas que eu acabo encontrando pelo caminho, com as pessoas que vêm até a mim para falar sobre estética, sobre geração tombamento. Eu fui a primeira pesquisadora a teorizar a geração tombamento no Brasil, me orgulho muito disso, de estar sempre sendo citada em dissertações de mestrado, pesquisas de graduação, artigos, doutorado. Um livro de uma pesquisadora em Nova York saiu falando, né, me citando sobre a geração tombamento. Eu fiquei muito feliz também. Então, isso me deixa muito feliz. Aparece muita coisa, gente. Aparece muita coisa. Para quem se interessa em estudar sobre estética negra, jogue o nome de Lorena Lacerda no Google. Aparece muita coisa mesmo. E esse reconhecimento veio com a militância. Não foi da universidade. Então, a militância, como a Nilma Lino Gomes fala, o movimento negro é um movimento educador. A gente está sempre se educando com o movimento negro. O movimento negro é essencial, né, para as nossas vidas, e os diversos movimentos negros. A juventude está se movimentando o tempo inteiro, a juventude não para, né, de produzir, de criar, né, de fazer seus códigos de vestimenta, de acesso, de tudo, né, de se reinventar. A população negra é isso, né? Diante de uma negação, de outra negação, a gente está sempre se reinventando, a gente nunca se contenta com a porta na cara, a gente vai e mete o pé na porta mesmo. O termo tombamento, para a gente, população negra, sempre foi muito pesado, né? Porque era ligado à morte física. Quando fala assim, o jovem tombou ali, significa que foi mais um jovem assassinado. E aí a juventude negra conseguiu ressignificar, ligado ao termo até empoderamento, a música de Carol Conká também, que é uma rapper do Sul. E aí, já que é pra tombar, tombei. E aí ela trouxe aquele clipe muito foda, assim, com várias mulheres, né, jovens negros, homens negros, com cabelo colorido, com a estética muito brilhante, né, de ver aquele jovem negro bonito, vivo, ativo. Então, a gente conseguiu ressignificar o termo tombamento. E isso é muito potente. Então, assim, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né, meu Facebook é Lorena Lacerda, meu Instagram é Loren Lacre, Loren, final N, Lacre, Lacre. Então, lá eu falo muito de política, estética negra, moda, música, né? Eu tenho um projeto também com os vinis, eu amo música também, então, assim, eu sou uma pessoa de múltiplas tarefas, né? Então, assim, eu estou fazendo uma programação também com mulheres DJs, colecionadoras, pessoas que apreciam a cultura do vinil, para poder falar do programa só com mulheres. E aí eu estou fazendo todo domingo uma live. E a estética negra sempre, né, comigo, né? E também é falar de estética também, né? Se eu falo que eu não me via nesse espaço da cultura do vinil, eu estou falando de estética também. Então, trazer participação de mulheres negras é muito importante nesse processo, né? A gente está vendo essa estética também na cultura do vinil e em diversos lugares, né? A gente quer pessoas negras falando de diversas coisas. Pessoas negras não falam só de racismo, né? E é isso, Mai. Muito obrigada a quem ouviu o podcast. Vamos potencializar nossas estéticas negras por aí. Este é o 5º episódio do Assuntando e o último dessa temporada, mas é por uma ótima razão. Neste mês, eu estou participando da oficina de roteiro para áudio do jornalista Rodrigo Alves, o produtor do podcast Vida de Jornalista. Então, essa é uma pausa só para aprender um pouco mais e voltar com episódios ainda mais legais. Mas neste período, a gente pode continuar a se encontrar no @assuntandoaarte no Instagram. É isso, obrigada por aceitar o convite de assuntar. Tchau!
Este podcast tem o selo O Minira de produção.